Este programa é livre para todos os públicos. Rezem comigo, ó meu glorioso São José. Ó meu glorioso São José. Nas vossas maiores aflições e tribulações. Nas vossas maiores aflições e tribulações. O anjo não vos valeu. O anjo não vos valeu. Valei-nos São José. Valei-me São José. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Vamos sentar cantando, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Quero ouvir as vozes agora. Incendeia, incendeia. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, família Canção Nova. Isso, pode aplaudir. Você é família conosco. E é tão bom porque a gente, quando chega, a gente se sente assim, se sente em casa, porque estamos no meio dos nossos familiares, da nossa família, a família Canção Nova. Para mim, Cristiane, e o Natal, graças a Deus, é motivo de muita alegria de estarmos aqui com vocês. E por providência divina, eu fiquei pensando ali antes de subir aqui neste palco, não é por acaso. Na Canção Nova, Padre Jonas Habib sempre nos ensinou que nada é coincidência, tudo é providência. Deus quer fazer um grande reavivamento nas famílias a partir desta tarde, porque não é por coincidência, mas por providência que estamos aqui como casal e como família, para juntos fazermos uma experiência do derramamento do Espírito Santo de Deus em nossas famílias. Amém? Amém. Amém. E nós queremos acolher com carinho você, aqui da Baixada Santista. Que bom que você está neste Abraça. Abraça Santos, mas é a Canção Nova também te envolvendo neste abraço. Sinta-se, a cada um de modo particular, abraçado por cada um de nós, membros da comunidade Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Que bom que você já está conosco, quem chegou na parte da tarde, quem nos acompanha também pela TV Canção Nova. E para bem vivermos este momento de partilha da Palavra de Deus, eu convido você a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, depois versículos de 15 a 17. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Enquanto você abre a palavra de Deus, nós nos confiamos aos cuidados do nosso anjo da guarda, pedindo a sua intercessão para bem vivermos este momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, depois de 15 a 17. Acompanhem com atenção a proclamação da palavra. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo,
a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 15: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Palavra da salvação. Glória a Aplauda vós, a palavra Senhor. de Deus. Pode ser melhor, porque Deus fala conosco através desta palavra. Amados irmãos, louvado seja Deus. Então eu partilho com você nesta hora o tema desta pregação. Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade. Amados irmãos, o contexto da palavra que nós acabamos de ouvir e que é extraída do Evangelho de São João tem um tom de despedida. Jesus falava acerca da sua ascensão aos céus, e ao mesmo tempo ele consolava, ele tranquilizava os discípulos, dizendo isso que foi proclamado agora há pouco: não se perturbe o vosso coração. Filho, filha, credes em mim? Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar, vou, mas não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. E depois então no versículo 15, Jesus vai dizer: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade. Aplauda essa verdade. Aplauda essa verdade e aproveita e diga para esta bênção, esta pessoa que Deus colocou ao seu lado, diga para ela: meu irmão, diga para ela: meu irmão, ou quem sabe minha irmã, você não está sozinho. Deus te deu um companheiro por missão. Deus te deu um companheiro na O Espírito Santo Paráclito, o Espírito Santo, o nosso Paráclito, advogado, o nosso advogado, o nosso consolador, o nosso consolador, o nosso companheiro de missão, o nosso companheiro de missão, que permanecerá conosco todos os dias, que permanecerá conosco todos os dias, até o fim dos tempos. até o fim dos E aplauda tempos. mais uma vez esta verdade, porque nós não estamos só. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo é contigo. Mas deixa eu lhe dizer, para compreendermos melhor tudo o que esta palavra significa para nós, nós precisamos voltar um pouco na linha do tempo, na história da salvação, e acolher aquilo que já foi predito, aquilo que já foi anunciado pelos profetas. Porque no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 25 seguintes, está escrito: derramarei sobre vós água pura, e sereis purificados. Eu vos darei um novo coração, e porei em vós o meu espírito. Amados irmãos, da mesma forma, somente que com outras palavras, também na profecia de Joel, nós vemos ali um anúncio, isso há 600, 700 anos antes de Cristo, portanto, falando daquilo que Jesus anunciou aos seus discípulos: não vos deixarei só, mas enviarei, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, o Espírito Santo Paráclito, o vosso advogado, o vosso consolador, e Ele permanecerá convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E que maravilha, louvado seja Deus, porque o profeta Joel, acerca desta realidade, no capítulo 3, no versículo 1, disse: naqueles dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os viventes, sobre todos os seres vivos. Num outro momento,
Após a sua ressurreição, Jesus falou aos discípulos desta promessa, e é narrado a nós na carta, nos Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, no capítulo 1, versículo 4, 5, depois versículo 8, quando Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, ao qual ouvistes dizer: João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no fogo e no Espírito. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um novo defensor. E disse Jesus, no versículo 8: recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Baixada Santista, e em qualquer lugar aonde você vá, o Espírito Santo estará contigo. E louvado seja Deus, amados irmãos, porque por fim, um pouco antes da sua ascensão ao céu, então Jesus disse aos discípulos esta passagem que nós acabamos de ouvir e que é o tema desta pregação: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade. Amados irmãos, feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu peito, o lado do coração, respira fundo, e eu convido você a dizer para si mesmo: descansa minha alma. Diga para você: descansa minha alma. Porque infelizmente, amados irmãos, se passamos por muitas fadigas, se passamos por muitas pelejas, se passamos por muitas dificuldades, e grande é o nosso sofrimento, é porque a gente insiste em lutar sozinho, em lutar com as nossas próprias forças. E Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós, mas eu pedirei ao Pai, e Ele enviará o Espírito Consolador, que permanecerá convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu não estou só. Porque eu não estou só. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo é o meu auxílio. O Espírito Santo é o meu auxílio. É a ajuda do alto. É a ajuda do alto. É o consolo de Deus. É o consolo de Deus. Para me auxiliar. Para me auxiliar. Nesta peregrinação terrena. Nesta peregrinação terrena. Amém. Amém. E é tão lindo que o Senhor está nos conduzindo, meus irmãos, a de fato compreendermos o papel desta terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nos relacionamos, e claro, a igreja também nos ensina, em forma de pomba, de fogo, de água, não é assim? Nós pedimos: venha, ó água viva, vento suave ou impetuoso. Mas o Senhor está nos levando a uma bela experiência com a pessoa do Espírito Santo, porque observando a narrativa das Sagradas Escrituras, Jesus já estava ali preparando os seus discípulos, dizendo a eles, aqueles homens: não tenham medo. Mesmo diante das lutas, é claro, e a gente sabe tudo que os discípulos viveram para testemunhar a sua fé em Jesus, mas Jesus estava dizendo àqueles homens: não ficarão sozinhos, eu enviarei. E Jesus disse que enviaria da parte do Pai o Espírito Santo Paráclito, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que é o defensor, aquele que nos defende em todas as nossas lutas, em nossas batalhas. Mas a maior luta, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus quer nos defender, é a luta contra o pecado. Amém? Amém. Porque nós sabemos das nossas más inclinações, sim ou não? Sabemos das nossas fragilidades. Assim como aqueles discípulos, com certeza Jesus sentia o medo, o temor que já trazia no coração daqueles homens.
E Jesus estava ali como que os acalmando, dizendo a eles: meus filhos, não tenham medo. Por que temer? Porque vocês não estarão sozinhos. Eu enviarei da parte do Pai esta pessoa que de fato é como o Natal disse, é o nosso companheiro na nossa jornada, nesta luta que trazemos contra o pecado, contra a concupiscência, contra as nossas tendências, as nossas paixões, os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, eis que chega para vós uma boa notícia e que não pode ser ultrapassada. Povo da Baixada Santista e quem nos acompanha, Jesus está dizendo a você: você não está só. Ele envia o Espírito Santo Paráclito. Amém. Ele envia o Amém. advogado. Ele envia o consolador das nossas almas, aquele que está conosco. E detalhe, Natal, como Jesus é perfeito, gente. Ele ainda diz: e permanecerá para sempre. Repita mais uma vez: e permanecerá. Vocês conhecem um sacerdote que dizia assim mais ou menos? E sempre quer dizer? Sempre. Padre Jonas já fazia isso conosco, não é verdade? Era para você entender, era para você assumir, é para você compreender que de fato, em meio às lutas que você traz, assim como você muitas vezes invoca a presença do Pai, este Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que está conosco, assim como nós rezamos e nos aproximamos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nós também precisamos nos aproximar e verdadeiramente nos abrir a uma experiência com esta pessoa que o próprio Jesus prometeu e que viria da parte do Pai, este grande transbordar, o grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós já estamos aí praticamente próximos à festa de Pentecostes. O grande derramamento do Espírito Santo. Mais uma promessa que se atualiza, porque ele disse que derramaria o Espírito Santo. E interessante que Jesus está dizendo a nós que derrama o Espírito Santo não para que esta graça e esse dom fique somente guardado para você. Toda pessoa que se abre à ação, ao batismo do Espírito Santo, torna-se, portanto, um agente transformador, uma testemunha viva da graça de Deus, mas também da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos praticamente às portas de Pentecostes, mas aqui, neste lugar, o Senhor já quis se antecipar a nós. Tirou você lá da sua casa. Eu não sei o que você estaria fazendo neste domingo. Eu sei, né? Se eu não tivesse missão, estava em casa cuidando dos afazeres de casa, dos filhos. O Senhor nos tirou, nos separou para estar aqui neste domingo, para já derramar sobre nós uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, para que você não retorne para a sua casa mais da mesma forma com que você chegou, mas de fato compreendendo que é a pessoa do Espírito Santo que se encontra conosco nesta tarde. É Ele o nosso advogado, é Ele o nosso defensor, e Ele nos advoga, inclusive nos defende principalmente do nosso grande acusador, o inimigo, que nos acusa dia e noite diante dos nossos pecados. Não é verdade, meus irmãos? Como é grande a nossa luta, como é grande testemunhar a vivência cristã. Ser cristão é ser como um outro Cristo nesta terra, mas nós sabemos o quanto é exigente, o quanto exige de nós uma vida de virtudes, uma vida de renúncia, uma vida de graça, para permanecer fiel às promessas de Deus na sua vida, na minha vida.
Se eu fosse pedir para cada um dizer aqui quais são as suas lutas, ficaríamos aqui por dias, não é verdade? Porque cada um traz a sua luta, cada um traz as suas tribulações, as suas dificuldades. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você nesta tarde: meus irmãos, por que desconfiar? Por que ter medo? Por que se abater? Mais uma vez, diga aí para você mesmo, para a sua alma: não te inquietes, não te perturbes, porque comigo está o Espírito Santo de Deus. Ele é o meu advogado, Ele é o meu defensor, Ele é aquele que me advoga em todas as minhas causas e permanecerá comigo para sempre. Amados irmãos, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus nomeia o Espírito Santo de Paráclito. Jesus o chama de advogado. Jesus o chama de consolador. E vejam, a esse respeito, a tradição da igreja interpretou que o Paráclito é de fato o advogado, é aquele que nos defende, é aquele que nos consola. Digo mais ainda, amados irmãos, é o Espírito Santo Paráclito, que, como a Cris dizia, e você vai ver narrado no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, que nos defende dia e noite do nosso acusador, do inimigo de Deus, diante do tribunal de Deus. O próprio Jesus revelou: quando fores levado a juízo num tribunal, não vos preocupeis com o que dizer, porque o Espírito Santo falará em vós. E foi pensando nesta missão do Espírito Santo, amados irmãos, que Santo Irineu disse: Deus deu à igreja o Espírito Santo, para que onde temos o acusador, tenhamos também o defensor. Portanto, igreja, a missão do Espírito Santo é nos levar ao acolhimento da verdade que é Jesus. A missão do Espírito Santo é advogar as nossas causas, advogar as causas de Deus em nós. A missão do Espírito Santo é nos consolar. A missão do Espírito Santo é nos conduzir plenamente à realização da vontade de Deus. Estou vendo aqui, principalmente aqui à minha frente, muitas pessoas se abanando. Deixa eu lhes dizer, maior do que o calor da temperatura física neste momento, é o calor do fogo de Deus que paira sobre este lugar, porque o Espírito está agindo sobre nós. Amém? Amém? Que bom que você está entendendo. Louvado seja Deus. Por isso eu convido você a dizer assim: move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te na minha história. Move-te na minha história. Na minha casa. Na minha casa. Na minha família. Na minha família. Vem conduzir a mim, Espírito Santo. Vem conduzir a mim, Espírito Santo. E também os meus. E também os meus. Aqueles que eu gostaria que estivesse aqui. Aqueles que eu gostaria que estivesse aqui. E que precisam ter a sua vida iluminada. E que precisam ter a sua vida iluminada. Pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço agora. Eu peço agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que prometeu o seu Espírito. Que prometeu o seu Espírito. Que esta mesma graça que paira neste lugar. Que esta mesma graça que paira neste lugar. Que é a unção do Espírito Santo. Que é a unção do Espírito Santo. Alcance os meus. Alcance os meus. Aonde eles estejam. Aonde eles estejam. Que também lá. Que também lá o Espírito Santo possa estar. O Espírito Santo possa estar. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim, Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar.
para consolar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Ergue os teus braços, diga: move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Agora bem suave, eu quero te ouvir. Move-te em mim, bem suave. Move-te em mim. Essa é a nossa oração como igreja, Senhor. Queremos ser movidos por Ti, Espírito Santo de Deus. Enche a nossa vida com Teu amor. Mais uma vez, bem suave, move-te em mim. Move-te em mim, Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito. Move-te em mim. Amados irmãos, enquanto igreja é essa graça que Deus quer nos levar. Deus quer que sejamos homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo. Deus quer que sejamos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. Infelizmente, se nós damos muitas cabeçadas na vida, e você entende muito bem quando eu digo dar cabeçada, que é cometer os erros que não deveríamos cometer, é porque nós insistimos em lutar com as nossas próprias forças e não nos deixamos mover, conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E aí, infelizmente, a consequência são os desastres que nós acabamos cometendo, causando, sofrendo, vivendo. E aí, como a Cris dizia, para compreendermos melhor aquilo que Deus quer nos falar desta palavra e conhecer ainda mais o papel, a missão, o desígnio de Deus a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Como assim, Natal? Olhar para Jesus Cristo? E não é difícil de entender. É porque toda a atividade messiânica, toda a missão evangelizadora de Jesus Cristo, ela se realiza no poder do Espírito Santo. E então eu pergunto para você, como é que Jesus foi gerado? Lucas 1:35 vai dizer, por obra do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Maria, eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A Virgem Maria perguntou: mas como acontecerá isso? Eu estou prometida a José, eu não estou casada com José. Como? Lucas 1:35. O Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá e conceberás. Jesus, amados irmãos, foi gerado por obra do Espírito Santo. E como Jesus inicia a sua vida pública, de acordo com o Evangelho de Lucas 3:22, sendo batizado por João no Rio Jordão e recebendo o quê?
o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ali Jesus também recebe a presença do Espírito Santo. E é interessante, amados irmãos, observarmos que o batismo que João pregava era um batismo de conversão. João dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus, sendo filho de Deus e gerado por obra do Espírito Santo, não tinha pecado, porque Jesus foi batizado para nos mostrar um caminho a seguir. E quando ele foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, e uma voz que dizia: este é meu filho amado, no qual eu ponho nele todo agrado. E o que é mais bonito, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, e conduzido pelo Espírito Santo, ele foi ao deserto para ser tentado. E o que aconteceu? Jesus venceu as tentações, Jesus venceu a Satanás. E eu pergunto para você, por que a gente cai tanto? Por que a gente cai tanto nas ciladas do inimigo? Por que a gente cai tanto nas tentações do inimigo de Deus? Será que não está nos faltando um pouco mais da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida? E então faz todo sentido a canção que nós acabamos de cantar. Nós precisamos aprender a rezar, a aclamar, a invocar, a pedir, a chamar. Move-te em mim, Espírito Santo. Vem orar em mim, vem falar em mim, vem me guiar, vem me conduzir, vem me ungir. Move-te em mim, Espírito Santo. Exatamente porque precisamos deste mover em nossa vida. Nas nossas quedas, nas tentações, nós não podemos querer vencer somente por uma atitude humana ou um desejo humano. Não. Mas toda a obra messiânica, tudo que Jesus passou, ele realizou por obra do Espírito. Se Jesus, o Filho de Deus, viveu esta experiência, imagine eu e você, o quanto nós precisamos clamar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Às vezes temos a facilidade de clamar por uma canção natal. Eu gosto de fazer isso. Na canção nova a gente já acorda dizendo: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E quando eu entro para o banheiro para tomar banho, eu já vou orando em línguas, já vou orando no Espírito, já vou clamando, já vou pedindo, porque eu não posso perder tempo, porque eu não sei o que eu vou viver ao longo do meu dia. E por isso que desde quando eu acordo, eu abro os meus olhos, eu preciso clamar esta força que vem do alto, porque é reconhecer, povo de Deus, que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos realizar. Um guerreiro de Deus, um filho de Deus, não entra para uma batalha de qualquer forma. Ele precisa se munir de armas, e principalmente de armas espirituais. Porque não é contra homens de carne que nós lutamos. A nossa luta não é uma luta meramente humana. Sabemos que nós travamos uma batalha espiritual, uma luta contra o pecado, como eu dizia agora há pouco. E por isso que o Espírito Santo se apresenta a nós como defensor, como aquele que nos defende na luta árdua do dia a dia. Irmãos, nós precisamos ter esta consciência, ou quem sabe renovar esta consciência. Se Jesus, o Filho de Deus, realizou todas as obras que nós contemplamos nas Sagradas Escrituras, e nós percebemos aqui que as realizou por obra do Espírito Santo, as situações da sua casa vão mudar quando você clamar mais o Espírito Santo. Talvez você se pergunte: como se fará isso? E a resposta: isso, por obra do Espírito Santo. Pode aplaudir? Pode aplaudir. Pode aplaudir.
Porque é assim, Natal, somente por obra do Espírito Santo, que Jesus ele foi dando também continuidade à sua vida. Amados irmãos, o Evangelho de Lucas no capítulo 4, versículo 14 vai dizer que cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Ainda no Evangelho de Lucas no capítulo 4, versículos 18 vai dizer que conduzido pelo Espírito Santo, Jesus entrou na sinagoga e pediu o livro da lei. O papiro lhe foi dado justamente de Isaías 61, que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele conferiu sobre mim a sua unção, porque Ele me enviou para proclamar o ano da graça, para libertar os cativos, para curar os doentes, para restituir a visão aos cegos. E depois de proclamar a profecia de Isaías 61, Jesus, cheio do Espírito Santo, disse: hoje esta palavra se cumpriu. 700 anos antes de Cristo, Isaías proferiu esta palavra. E no tempo do Kairos, no tempo da graça de Deus, Jesus falou: o Espírito de Deus está sobre mim. E louvado seja Deus que a graça que pairou sobre Jesus naquela sinagoga e fez com que Jesus levasse a bom termo a missão redentora que o Pai lhe confiou, ele não ficou como reservada a si, mas ele confiou a todos nós quando disse: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade. Aplauda esta graça, porque é isso que Deus está nos confiando enquanto igreja. Eu estou vos dando, o próprio Cristo, é o próprio Deus, está vos dando nesta tarde de forma renovada. Obviamente você já recebeu por ocasião do batismo, você já recebeu por excelência no momento do crisma, você já recebeu em outros momentos quando participou de atividades de oração, de espiritualidade, onde se invocou o derramamento do Espírito Santo. Mas o Senhor está lhe conferindo uma unção nova, um transbordar da graça de Deus, um kairos, um avivamento, porque é isto que a palavra de Deus, o Padre Jonas muitas vezes nos ensinou. Quando a palavra de Deus é solenemente proclamada, Jesus está falando e a sua graça está atualizando, e você está recebendo hoje, nesta tarde, uma porção nova, uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir, porque é isto que o Senhor está realizando. Exatamente porque, meus irmãos, o Espírito Santo é a alma, é a vida da igreja. A igreja não está só. Nós somos a igreja de Cristo. Diga para esta pessoa que está aí do seu lado: você é a igreja de Cristo. Somos este corpo profético. Não estamos sozinhos, meus irmãos. Percebam que o Senhor está falando de uma forma tão simples, mas tão eficaz para nós. Por que será que o Senhor está insistindo em dizer isto para nós? Exatamente porque, assim como Ele sabia do temor, do medo daqueles discípulos, Jesus também conhece o teu coração. Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece quando você está desanimado, Ele conhece quando você está prostrado, Ele conhece quando muitas vezes a cruz está pesando, e por pesada demais, muitas vezes você até pensa em desistir. Jesus está dizendo para você, meu irmão e minha irmã: não desista, não desista, porque você não está sozinho, você não está sozinha. Eu te dei o Espírito Santo. Amém. Peça, clame, Ele está ali, Ele só está aguardando você pedir. Ele só está ali esperando por você fazer até mesmo isso, acionar. Porque muitas vezes, gente, a nossa oração, ela precisa ter este efeito em nós.
ela precisa nos despertar ao bom combate, a nos colocar como pessoas de frente, não pessoas prostradas em meio aos problemas e às dificuldades, porque sim, Cristiane, problemas teremos todos os dias. Quem aqui não tiver problema, por favor, me dê a receita. Porque todos nós temos dores, temos sofrimentos, temos problemas a enfrentar. Mas meu irmão e minha irmã, perceba, vou insistir com você mais uma vez, assim como o Espírito Santo de Deus, Ele é a alma da igreja, Ele é a vida da igreja, Ele quer derramar sobre nós os seus dons, para despertar em nós um dom muito precioso também, que vem acompanhado da ação do Espírito Santo. Ele quer despertar em você o dom da fé. Acorda, desperta, tenha fé, tenha confiança no Senhor. Coragem. Filho de Deus não nasceu para ficar de cabeça baixa, prostrado. Filho de Deus não nasceu para ficar perdido em meio a problemas e as dificuldades. Não! O filho e a filha de Deus que sabe a força que tem quando clama, quando pede o derramamento do Espírito Santo, ele se ergue, ele se põe de pé, ele não se prostra, porque ele sabe que ele não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Se está pesada a luta aí na sua casa, no seu matrimônio, casais, rezem juntos. É isso que move a crise e o Natal todos os dias. Não somos melhores do que você, não. Temos lutas, temos batalhas a serem enfrentadas todos os dias, mas eu sei que em meio às lutas e às batalhas, conosco está o Espírito Santo, que nós clamamos todos os dias. Amém. Na nossa casa. Amém. Porque a promessa, meus irmãos, eu não vos deixarei sós. Famílias, façam da casa de vocês pequenos cenáculos. Clame o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, porque na medida em que nós pedimos, Ele nos é dado. Claro, como o Natal disse, nós já sabemos que recebemos nos sacramentos de iniciação cristã, ali no primeiro sacramento do batismo, a confirmação. Só que esta graça de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele precisa ser atualizado todos os dias na nossa vida. Gente, não tem como a gente não falar do Padre Jonas, porque está aqui, né? Por que esse homem era chamado Mister Pentecostes? Porque Padre Jonas não perdia tempo, meus irmãos. Ele já acordava clamando o Espírito Santo. Ele já pedia o derramamento, o batismo do Espírito Santo, os dons infusos, os dons carismáticos. Era um homem que se deixava guiar, se deixava conduzir pelo Espírito Santo. Em todas as suas obras, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua postura, na sua maneira de ser, de agir, de tratar as pessoas. Por onde Padre Jonas Abib passava, ele deixava um rastro do Espírito Santo de Deus. E isto também é para mim e para você, é para nós, comunidade Canção Nova, é para os meus irmãos, é para o povo de Deus, é para você que é família Canção Nova. Somos uma família que precisa clamar constantemente: vem Espírito Santo, batiza-nos Espírito Santo, derrama a tua graça sobre nós Espírito Santo, derrama os teus frutos, os teus carismas, derrama os teus sinais. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, onde o Espírito Santo de Deus se move, ali nós temos a capacidade de ver sinais, milagres e prodígios, porque Ele é aquele que move a igreja, Ele é a alma, Ele é a vida, e Ele vem
na medida em que nós pedirmos, e por isso que é confiado a nós, Igreja de Cristo, a graça de atualizar a experiência de Pentecostes. Não foi somente lá, para aqueles tempos atrás, não. Onde há 1, 2, 3 ou mais, onde tem uma família reunida, clamando, desejosa por receber o Espírito Santo, é ali que se faz Pentecostes. A graça se atualiza e vocês recebem os dons extraordinários do Espírito Santo de Deus. Esta graça é para todos nós. Amados irmãos, é esta boa notícia que nós precisamos sair daqui convencidos de que não estamos só, de que Deus Espírito Santo está conosco e advoga as nossas causas. Eu insisto, eu já disse uma vez, mas para que você compreenda, toda a missão de Jesus foi realizada no poder do Espírito Santo. Talvez você fale, não, Natal, ele realizou porque ele era o Filho de Deus. E eu digo, não, Jesus realizou a sua missão porque ele era o ungido de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 11, vai dizer, mesmo ele sendo de condição divina, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas fez-se igual ao homem em tudo, menos no pecado. Por isso, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. 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 Jesus, ele fez o que fez não porque ele era Deus, porque a teologia tem uma matéria, um estudo que se chama-se de kenosis. Jesus se aniquilou, Jesus se rebaixou à nossa condição humana, Jesus se esvaziou, Jesus se apequenou e fez-se igual ao homem em tudo, menos no pecado. Mas por que ele fez isso, Natal? Para nos mostrar um caminho a seguir. E qual é o caminho a seguir? São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nos exortava, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, e nunca satisfaçais o que deseja uma vida carnal, porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito. O que a carne deseja leva à morte, e o que o Espírito deseja vivifica. Portanto, amados irmãos, nós, a exemplos de Jesus, outros Cristos. Existe uma frase do latim que diz Christianos alter Christis, que quer dizer, o cristão é outro Cristo. A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o ungido do Pai, nós que somos cristãos precisamos ser igualmente ungidos pelo Espírito Santo de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhes dizer, até o nome de Jesus diz da sua identidade e missão, porque o nome Jesus Cristo, Cristo em grego, Cristo em grego, que não é o Cristo em português, é o K-H-R-I-S-T-O-S, Cristo em grego significa ungido. Jesus Cristo, Jesus ungido. Outra denominação de nosso Senhor, Messias. Messias em hebraico quer dizer Messiá, Messiá. E Messiá em hebraico quer dizer ungido. Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão e receber a ajuda do alto, que é o Espírito Santo de Deus, ele foi ungido pelo Pai para levar a bom termo toda a obra de salvação. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, nós vamos ouvir daqui a pouco na Santa Missa, o próprio Jesus falou, se creres, se acreditares, realizarás obras como as que eu fiz, e as realizará ainda maiores. Por quê? Porque Jesus não agiu como Filho de Deus, mas como o ungido de Deus. Amados irmãos, o Espírito Santo é a alma da igreja, e guarda isso que eu vou te dizer, a alma da alma de todo cristão. O Espírito Santo é a alma da igreja, e a alma da alma de todo cristão. Sobre o Espírito Santo dizia o Papa Leão XIII,
Jesus é a cabeça da igreja e o Espírito Santo é a alma da igreja. Portanto, o Espírito Santo é a vida da igreja. Veja, eu comecei dizendo que Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Lucas 23, versículo 46, fala que no último momento da sua vida, no alto da cruz, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele não falou: Pai, eu estou te entregando a minha vida, eu estou te entregando o meu espírito. Então ele expirou e morreu, para dizer que da geração, do momento da fecundidade até o último suspiro no alto da cruz, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. E depois de ressuscitado, quando ele apareceu aos discípulos, qual foi o seu primeiro gesto? Diz a palavra que soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Para dizer, amados irmãos, que a nossa vida enquanto cristão, enquanto igreja, enquanto filho de Deus, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Tudo se realiza na vida da igreja por obra do Espírito Santo. Assim foi na vida dos profetas, porque evidentemente, amados irmãos, eu preciso dizer que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, se manifestou por excelência no Pentecostes, no cumprimento da promessa: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor. Mas se você abrir o livro do Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está escrito: no princípio era o caos, e o Espírito pairava. O Espírito já agia veladamente como Deus desconhecido. O Espírito Santo agiu na vida dos profetas. O Espírito Santo agiu na vida do profeta Elias, que era considerado o homem do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo agiu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo agiu na vida dos apóstolos e dos discípulos, porque diz a palavra de Deus no capítulo 1 e 2 dos Atos dos Apóstolos, que depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro fez uma pregação querigmática, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, cheia do Espírito Santo, e uma única pregação arrebanhou mais de 3.000 adeptos ao caminho, mais de 3.000 cristãos nasceram para Deus com a pregação de Pedro, e porque ela estava ungida pelo Espírito Santo. Ainda diz os Atos dos Apóstolos que até a sombra de Pedro curava os doentes. E por quê? Porque Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo. Porque tudo na vida da igreja, amados irmãos, se realiza por obra do Espírito Santo. Eu digo, o Espírito Santo é a alma e a vida da igreja, e sem o Espírito Santo nós somos como um carro sem combustível. E preste atenção no que eu vou dizer. Talvez você diga assim: ah, Natal, mas eu já recebi esse Espírito Santo aí. E às vezes na nossa fragilidade a gente não pode julgar, ou na nossa ignorância: não, eu já recebi o Espírito Santo quando eu fui batizado, ou quando eu fui crismado. E eu pergunto então para você: quem tem aqui um carro? Faz assim comigo aqui. Quem tem aqui carro? Aqui, diga eu assim. Eu não ouvi o eu. Quem tem carro aqui? Diga eu. Mas não precisa ter carro, porque até quem não tem vai saber responder. Você compra um carro novo ou velho, você só abastece ele uma vez? Sim ou não? Quantas vezes você tem que abastecer o seu carro para que ele possa te mover, para que ele possa te locomover? Quantas? Quantas vezes for preciso. E por que a gente vai ficar parado no nosso batismo, parado?
entenda, não estou falando que o batismo não tem eficácia, não é isso. Não estou falando que a crisma não conferiu a plenitude da unção, do sacramento, da confirmação. Não estou falando isso. Mas quanto mais melhor. Assim como nós precisamos abastecer os nossos carros todos os dias, praticamente, principalmente para quem, um caminhoneiro, um motorista de ônibus, um motorista de táxi, ele tem que abastecer todo dia, porque senão o carro para. Entende por que tem muito cristão estacionado à beira do caminho de Deus? Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós somos como os carros parados, que não vai para lugar nenhum, como carro sem combustível. Assim como o carro sem combustível não chega a lugar nenhum, o cristão sem a alma, sem a vida da igreja, que é o Espírito Santo, não vai a lugar nenhum. Amados irmãos, nós estamos finalizando esta reflexão, mas eu quero trazer por fim uma mensagem que Nossa Senhora trouxe em Medjugorje. Nossa Senhora, em uma das aparições de Medjugorje, ela dizia: os meus filhos pedem tantas coisas, mas não pedem o essencial. Dizia Nossa Senhora, eles não pedem o Espírito Santo. Finalizava a mensagem dizendo: peçam o Espírito Santo, peçam o Espírito Santo, peçam o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Pode aplaudir. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Amados irmãos, na pregação de Pedro, Atos 2, versículos de 37 a seguintes: quando aconteceu o Pentecostes, que nós estamos caminhando para a celebração litúrgica daqui mais alguns dias, as pessoas vendo aqueles homens falar em língua diferente, começaram a dizer: estão bêbados, estão embriagados. E Pedro então, cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, tomou a palavra e disse: homens de Jerusalém e além-mar, nós não estamos embriagados como vós pensais que estamos, porque ainda é a 1h da manhã, era cerca de 9 horas da manhã. O que vocês acabaram de ver aqui foi o cumprimento da promessa, a promessa que Jesus disse por meio destas palavras: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, o Espírito da verdade, que permanecerá convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E depois de fazer esta pregação, Pedro disse: esta promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para os de perto, é para os de longe, é para os que o Senhor mandou chamar. Louvado seja Deus por cada um de vocês aqui presente, porque vocês são estes que o Senhor mandou chamar, para que se atualizasse a promessa do Espírito Santo abundantemente em vossas vidas. Amém. Por isso, fica de pé. Em oração já vai pedindo: Senhor, move-te em mim. Eu quero esta graça, Senhor. Eu quero ser este homem do Espírito Santo. Eu quero ser conduzido por Ti. Eu quero ser guiado por Ti. Senhor, toma as rédeas da minha vida. Batiza-me de novo, Senhor. Eu quero ser repleto desta unção. Eu quero este auxílio, Senhor. Eu quero este advogado. Eu quero este consolo. Vem, hóspede da alma. Vem, Espírito Santo de Deus, e batiza-me, unge-me. Eu quero esta graça. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, porque eu sei que Tu estás aqui, mas eu quero que venha sobre todos, mas venha particularmente sobre mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Pega os teus braços e cante. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está
neste lugar. O Espírito de Deus, O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. agora peça sobre você. Move-te em mim, move-te em mim. Homem novo, mulher nova. Isso, enche minha vida. Move-te, Espírito Santo. Move-te em mim, Mais uma vez, move-te em mim, Espírito. move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Erga os teus braços pro alto. Nós acabamos de cantar esse movimento do Espírito Santo de Deus diante dessa pregação abençoada, ungida. E ora em línguas agora, porque o Espírito Santo ele está aqui. Ele quer fazer um movimento novo na tua vida. Vai orando com poder, permita toda a graça, todo o poder do alto. Sim, Espírito Santo, nós nos abrimos. A tua poderosa Ore, Igreja de Cristo. Ore, solta a sua voz. Abra-se à experiência com o Espírito Santo. Abra-se a esta graça. Ele é o defensor, o paráclito, o nosso consolador, o nosso advogado. Esta pessoa que está ao nosso lado, que nos dá força, que nos dá ânimo. Ore. Eu quero convidar você a ser ousado na sua oração. Erga a tua mão em direção à sua casa. Independente se você está próximo ou longe, onde você imagina que está agora a tua casa. Seja ousado agora. E esta graça, assim como nós ouvimos na palavra, esta graça é para todos nós que aqui estamos, mas também aqueles que nós deixamos na nossa casa. Que a nossa família agora também receba esta graça do Espírito Santo. Reze por eles, clame esta graça também. Direcione a tua oração com amor, com fé, com confiança.